Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Nós estamos iniciando mais um momento de adoração e louvor ao Senhor nosso Deus. E eu quero convidar você e a sua família para que juntos possamos adorar, bendizer e exaltar o Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui falando da Igreja Presbiteriana Nova Vida em São Miguel do Araguaia e nós já voltamos a algumas atividades aqui na nossa igreja. A reunião de oração às 19h30 na terça-feira já está acontecendo aqui na igreja, e o culto público, o culto de domingo à noite às 19h30 também já está acontecendo de forma presencial aqui na nossa igreja. Mas a escola bíblica dominical ainda nós não retornamos. Por isso, então, nós vamos estar gravando esse vídeo, gravando esse momento de escola bíblica dominical, e pedimos ao Senhor que Deus possa falar ao seu coração, falar à sua vida, derramar uma bênção especial na sua vida durante o momento que estaremos aqui louvando e aprendendo da palavra do Senhor. Portanto, quero convidar você a curvar a sua cabeça, elevar os seus olhos aí onde você está. Eu sei que você está na sua casa, e aí é um ambiente propício para tirar a sua atenção, uma coisa, outra, mas eu gostaria de desafiar a você que neste momento você se concentrasse a sua atenção nesse momento de adoração e aprendizado do Senhor, porque eu creio Deus pode falar ao seu coração nessa oportunidade. Compartilhe essa mensagem, manda aí para a sua rede social, para que Deus, quem sabe, possa usar a sua vida para abençoar um parente, um familiar seu, um amigo seu. Vamos estar orando então? Grandioso Deus e eterno Pai, nós louvamos e bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós louvamos ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade que temos, mesmo não estando presencialmente, ó Pai, com os nossos irmãos, para estar adorando ao Senhor, mas nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, a internet, o YouTube, para a gente poder estar tendo esse momento de crescimento e adoração do Senhor. Pai, visita cada lar, visita cada irmão que terá acesso a esse vídeo, que possa ser, ó Deus, ministrado aí na sua casa, no seu lar, aonde ele estiver, pelo Santo Espírito de Deus. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e fale conosco, é o que pedimos, e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, palavra do Senhor no Salmo de número 144, nós vamos fazer a leitura desse Salmo, o Salmo de número 144, e logo após a leitura desse Salmo, nós estaremos então chamando a equipe de música aqui à frente, para nos conduzir então aos cânticos espirituais, cânticos de adoração ao Senhor nosso Deus. Salmo de número 144 é um salmo de ações de graças pela proteção de Deus. É um salmo de Davi, e diz assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro os seus dias, como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as suas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti,
ó Deus, entoarei um novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentira e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisão, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nosso campo, que as nossas vacas andam pejadas, não lhes haja ruptura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o homem que assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Nós queremos então convidar você, neste momento, aí na sua casa, que você possa bendizer ao Senhor, como diz o salmista aí nos versos iniciais: bendito seja o Senhor, rocha minha, esse Deus que nos prepara para enfrentar os desafios do dia a dia. Esse Deus, conforme diz o versículo 2, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é o nosso libertador, é o nosso escudo. A esse Deus que nós queremos adorá-lo, bendizê-lo nessa oportunidade. Esse Deus que dispensa sobre nós todo cuidado, mediante as investidas do inimigo. Esse Deus que cuida de nós, que é o nosso libertador, que é o nosso sustentador, como diz aí a partir do verso 12, tem uma promessa, né, que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, plantas viçosas, que esse Deus, que além de cuidar da minha vida, cuida também dos meus descendentes. Depois do versículo de número 13 em diante, ele vai falar da provisão que o Senhor dispensa sobre nós, que nós possamos então, em todo o tempo, bendizer ao Senhor, procurar refúgio nesse Deus, porque diz o versículo 15, bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Que o Deus de Israel, que o Deus Todo-Poderoso possa ser o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. É esse Deus que nós queremos adorá-lo nessa hora. A equipe está com a oportunidade neste momento. Bom dia, irmãos. Nós estaremos adorando o nosso Deus agora neste momento com 3 canções. E na nossa primeira canção que nós estaremos entoando esta manhã, nós estaremos dizendo que nós estamos diante da presença do nosso Deus com os nossos corações abertos para nos derramar diante dele. Entregar o que temos e o que somos diante do altar do nosso Senhor. Então que você na sua casa esteja fazendo isso neste momento, se derramando, se entregando a este Deus esta manhã. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti.
podermos bendizer e engrandecer ao nosso Senhor Jesus. E na nossa próxima canção, nós estaremos dizendo, reconhecendo que o Espírito Santo do Senhor é bem-vindo em nosso meio. Peça a Ele aí na sua casa para que Ele venha te inundar com a presença dEle, encher esse ambiente onde você está. Que seu coração a cada dia mais possa sentir esse desejo, essa vontade de estar diante da presença do Senhor. Reconhecendo que não existe nada igual, nada que se compare à presença do nosso Deus. Adoremos ao Senhor com esta canção.
nós ainda estaremos pedindo para que o Espírito Santo do nosso Deus esteja enchendo a nossa vida, enchendo o nosso ser, para que nós possamos nos derramar, quebrantar os nossos corações diante da presença do nosso Senhor. Adoremos ao nosso Deus com a canção Espírito, enche a minha vida. Deus, nós adoramos ao Senhor e engrandecemos a Ti, porque Tu és um Deus maravilhoso para nós. Pedimos ao Pai para que nesta manhã o Teu Santo Espírito esteja nos inundando com a Tua presença, para que nós possamos ser cheios de Ti, cheios da Tua presença, ó Pai, cheios de toda a plenitude que venha do Senhor. Pai querido, pedimos ao Senhor para que o Senhor use as nossas vidas, que nós, ó Pai, como povo do Senhor, possamos a cada dia mais nos derramar diante da Tua presença. Abra as nossas mentes e corações para receber da Tua palavra. Use a vida do pastor, Pai querido, que ele seja instrumento em Tuas mãos para falar de Ti. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Muito bem, depois de termos cantado, louvores ao Senhor, exaltado o nome do Senhor, nós queremos então continuar o nosso momento, convidando você para a meditação da palavra do Senhor. Nós estamos trabalhando uma série nova, uma série que tem como título As Parábolas do Reino, dentro aí do capítulo 13,
do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus conta 7 parábolas sobre o reino, sobre o crescimento do reino. E hoje, então, nós estamos ministrando, ou ministraremos, se Deus assim o permitir, a segunda mensagem, que é a parábola do joio. E eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia, poder acompanhar comigo a Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao verso de número 30, que diz assim a palavra do Senhor, a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, ataiai em feixes, para que ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai bendito, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe nesse momento, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia, e o Seu nome seja glorificado. Fale conosco, Pai. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero olhar para esse texto e pensar no tema: o reino de Cristo sob ataque. Estamos, como eu disse anteriormente, trabalhando essa nova série que tem como título As Parábolas do Reino. Essas parábolas nós a encontramos aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13. E a primeira parábola que nós vimos, que nós estudamos, que nós meditamos, é a parábola do semeador. E ali, quando nós então meditamos nela, pontuamos quando o reino se inicia. O reino do Senhor, ele se inicia quando o Evangelho, quando a pregação do Evangelho é feita. Hoje, então, eu quero olhar para esse texto e pensar quando esse reino está em desenvolvimento, quando esse reino está crescendo, ele sofre ataques. Ele sofre ataques. Recentemente, eu assisti um filme que chamava Infiltrados na Clã. Um filme muito bom, por sinal. E esse filme retrata um fato verídico que ocorreu na década de 1970, quando o oficial de cor escura, ele infiltra em um movimento que pressionava, que perseguia, que maltratava os negros. E esse policial, então, através de telefonemas, através de cartas, através de recados, ele se infiltra nesse movimento durante 9 meses. Através dessas cartas, através desses telefonemas, ele vai conversando, vai mantendo contato com o líder daquele movimento. Mas quando era necessário, era preciso ter um encontro presencial, ele enviava um amigo seu, policial também, para ir a esses encontros. E durante 9 meses, eles
conseguiram, infiltrados, atrapalhar aquele movimento, aquela seita, aquele grupo radical que prejudicava os negros ali nos Estados Unidos. Por que eu estou contando isso? Porque, em certo sentido, o texto que nós acabamos de ler vai pontuar para mim e para você a respeito de que o inimigo das nossas almas, a qual nós conhecemos como o diabo, Satanás, pai da mentira, antiga serpente e outros nomes mais. Esse inimigo, o texto vai pontuar que ele vai infiltrar no meio do reino, no meio da igreja visível do Senhor, no meio do povo de Deus e espalhado pela face da terra. Ele vai infiltrar os seus subalternos, ele vai fazer esse movimento de infiltrar os seus agentes no meio do povo para desmotivar, para prejudicar o andamento e o crescimento do reino do Senhor Jesus. Como nós estamos vendo, conforme já dissemos, na outra mensagem, aqui no capítulo 13 de Mateus, nós encontramos então 7 parábolas que contadas por Jesus, que refere-se ao reino de Deus. E ao olharmos para essas 7 parábolas, podemos pensar na seguinte linha de raciocínio. Nós temos a primeira parábola que fala a respeito do começo do reino. A parábola de hoje vai falar da oposição ao reino, E a próxima parábola vai falar então aí para nós do crescimento do reino, a influência do reino e o resultado do reino na sociedade. Se assim eu posso colocar, é um resumo do que está proposto aí no capítulo 13, as parábolas que o Senhor Jesus então conta aí para nós. Mais especificamente, quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, quando nós olhamos para essa parábola, a explicação que Jesus dá a respeito dessa parábola se encontra aí a partir do verso de número 36, melhor dizendo. Depois dele ter pronunciado essa parábola, os seus discípulos chegam no final da tarde, chegam no final do dia, e pede ele a explicação desta parábola. Diz aí o verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E aí, então, o Senhor Jesus vai explicar essa parábola aos seus discípulos. Vamos encontrar o significado dado por Jesus. E ele vai pontuar o seguinte, que o semeador aqui não é o crente, aquele que sai semeando, mas sim aquele que recebeu a palavra de Deus, que o campo é o mundo, e o joio são os súditos do inimigo, que foi lançado no meio do reino. Ele ainda vai pontuar, ainda que esse inimigo é o diabo, e que a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Dito isso, eu queria extrair 3 lições para a minha vida, para a sua vida, para que nós possamos ter a certeza, porque quando temos essa consciência de que estamos no reino de Cristo e que esse reino está avançando, em primeiro lugar, a primeira lição que eu quero trazer para você e para mim é que o inimigo, ele vai lançar ataques contra o reino. Quando o reino está crescendo, quando a palavra do Senhor está sendo anunciada, o inimigo então vai lançar ataques contra o reino. Veja para você ver o versículo de número 25 e o versículo de número 39, que diz o seguinte: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Verso de número
39. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Eu creio que seja interessante nesse primeiro momento, já que nós estamos falando que o reino de Cristo está sob ataque, o texto vai pontuar para mim, para você, quem é o inimigo que ataca a igreja. No verso que nós lemos, o verso de número 25, ele chama esse homem de inimigo. E quando nós olhamos então para o verso de número 39, quando olhamos a explicação aí no verso de número 39, o texto vai dizer para mim e para você que o inimigo que semeou o joio é o diabo. Então veja, contra essa nossa luta, onde o reino das trevas tenta impedir o avanço do evangelho, nós temos que ter ciência que existe um inimigo. E esse inimigo, a princípio, a Bíblia chama de diabo. Meu irmão, minha irmã, coloque na sua mente e no seu coração a seguinte máxima: nós não estamos de férias aqui nessa terra. Nós não estamos passando férias aqui nessa terra. Nós estamos aqui como servos de Deus. Nós estamos aqui como embaixadores de Deus. E a vida cristã, a nossa caminhada cristã aqui nessa terra é luta dia após dia. É como o apóstolo Paulo diz, é fazer morrer a natureza do velho homem. É uma luta constante entre a carne e o espírito, um militando contra o outro. E para que possamos vencer essa luta, nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo. Quando nós ouvimos relatos de irmãos que estão sendo perseguidos em diversas partes do mundo, que estão sendo presos, que estão sendo alvos de humilhações, de chacotas, que estão apanhando, não é literalmente o inimigo da igreja chamado diabo que está batendo nessas pessoas, mas sim aqueles que são os seus servos, que estão andando segundo o curso deste mundo. Da mesma forma que o Senhor Deus tem o seu exército, o inimigo também, ele tem o seu exército. E interessante que quando nós olhamos para o verso que nós lemos, o verso aí de número 25, se você observou direitinho, o texto vai pontuar: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O que nós podemos aprender a respeito desse inimigo? Primeiro, esse inimigo não dorme. Ele trabalha 24 horas para tentar destruir o avanço, o crescimento do reino do Senhor. A Bíblia diz que ele é acusador e nos acusa de dia e de noite. Veja então, enquanto os homens fizeram o seu trabalho, lançaram a semente e foram repousar, e foram descansar, à noite veio o inimigo e lançou o joio. Queridos, era muito comum naquela época, segundo os relatos históricos, quando dois homens, dono de terra, vizinhos, eles brigavam por alguma coisa, era comum, um dos fazendeiros, aquele que se sentiu mais humilhado, aquele que se sentiu assim, mais, que saiu perdendo na briga, era comum ele vir à noite e lançar um tipo de veneno na plantação do outro, lançar um tipo, sorrateiramente, jogar um veneno, jogar algo na lavoura do outro para prejudicar aquele que o ofendeu. E o texto diz para mim e para você que o inimigo jogou o quê? Semeou o joio na plantação daquele homem. E o joio, enquanto pequeno, é muito parecido com o trigo.
Na linguagem bíblica, o joio é chamado de cisano, como se fosse uma planta parecida, como se fosse uma planta quase idêntica à outra. A diferença vai ser percebida quando os dois chegarem a determinado momento de crescimento e começar a dar frutos, porque o joio não dá frutos. Então veja que esse inimigo, ele lança no meio da igreja, no meio do povo de Deus, o joio. E como isso acontece, pastor? Ele lança alguém que tem cheiro de crente, alguém que tem cabelo de crente, alguém que usa roupa de crente, que fala igual crente, mas no coração ainda não é crente. Esse inimigo, na expectativa de atrapalhar o avanço do reino, já que ele não dorme, ele semeia o joio no meio do trigo, e você percebeu, ele fez isso de noite, na escuridão, nas trevas da noite, quando ninguém está vendo. Segundo lugar, o inimigo das nossas almas, ele age na sombra das trevas. Primeiro, ele não para de trabalhar. Segundo, ele age na surdina, na sombra. Isso nos leva, meus irmãos, a pensar que esse inimigo, ele é astuto. Ele não está brincando. Razão pela qual eu e você precisamos tomar cuidado, porque a intenção desse inimigo é atrapalhar o avanço do reino. E isso, para isso, ele vai tentar você, vai tentar a mim, para que venhamos envergonhar o Evangelho de Cristo, venhamos a desistir, venhamos nos afastar da igreja do Senhor. E eu estava conversando com um pastor amigo nosso, e nós chegamos à seguinte conclusão, que uma das nossas preocupações nesse atual momento que estamos vivendo é que alguns irmãos venham esfriar na fé, achando que não precisam mais vir à igreja, achando que aquela recomendação lá de Hebreus capítulo 10, não deixemos de congregar como é costume de alguns, isso não vale mais para nós hoje. Isso não serve mais para nós nesse momento. O inimigo tem soprado no ouvido de muita gente por aí afora, para que eles não venham à igreja, para que eles não possam envolver com as coisas de Deus, para que eles não possam envolver com as coisas do reino, para que eles se afastem de tudo e vão viver a vida deles. Cuidado. O inimigo, ele é sagaz, ele é astuto, e ele vai fazer de tudo para tirar você da igreja. Ele vai usar um irmão, infelizmente, da própria igreja, que pode falar alguma coisa e você se sentir humilhado e querer sair da igreja. Ele vai querer semear no seu coração: eu sou tão pequenininho, ninguém olha para mim aqui nessa igreja. Querido, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas a terceira coisa que eu vejo a respeito do inimigo, que esse texto nos revela, é que o inimigo nosso, ele é estrategista. Diz o texto no finalzinho do verso 25, que após ele lançar a semente, ele fez o quê? Ele se retirou. Após ele lançar a semente, ele se retira. Queridos, vocês se lembram quando Lucas registra a respeito da tentação do Senhor Jesus? Se eu não me engano, ali também no capítulo 4 de Lucas, lá no finalzinho, ele vai relatar que depois de Jesus ter flertado com ele, apresentando aquelas tentações, fazendo aquelas propostas, o diabo lançou contra ele e disse o seguinte: apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Ou seja, o inimigo que nós estamos lutando contra ele usa de estratégias
destas estratégias e outras mais. Ele lança um ataque, nós vencemos, ele se afasta, amanhã lança outro, depois vem outro, e quando nós pensamos que estamos livres, ele ataca de novo. Olha para você ver se isso não foi isso que aconteceu no ministério do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o relato do ministério de Jesus, somos informados que Jesus foi tentado do início até o final. Lembra ali quando ele estava na cruz sendo pregado, um convite foi feito a ele: se tu és mesmo o Filho de Deus, desce-te daí, salva-te a ti e a nós mesmo. Querido, veja que em todo instante, em todo momento, o inimigo vai tentar nos tirar da presença do Senhor. Por isso nós precisamos lembrar daquilo que o apóstolo Pedro falou lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo de número 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, que é o vosso adversário, anda em derredor como leão, procurando alguém para que ele possa tragar, alguém que ele possa devorar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não é o leão. Quem é o leão da tribo de Judá? É o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós. Mas infelizmente tem muita gente por aí sendo assustado por esse falso leão. Esse falso leão tem assustado muita gente. Mas nós somos convidados, convocados, admoestados, exortados pela palavra de Deus a não fugirmos do inimigo, mas das paixões da mocidade, do amor ao dinheiro. Mas quanto ao diabo, Pedro diz que nós devemos resisti-lo e ele fugirá de nós. Querido, eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei o que você tem passado nesses dias onde nós estamos vivendo esse isolamento social. Mas eu quero dizer para você, não desista. Por mais que o inimigo tenha tentado se mostrar gigante diante de você, o nosso Deus é aquele que derruba gigantes. Creia em Deus. Tenha em mente e na sua cabeça, você faz parte do reino. Você vai ser atacado por esse inimigo, mas fica firme, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Como diz o texto que lemos no início: ainda que os povos se levantem contra você, falso testemunho, você tem um Deus que cuida de você, que é o seu protetor, que adestra as suas mãos para a batalha. Mas a segunda coisa que eu quero mostrar nesse texto, que eu quero caminhar com você, era a segunda lição, é que o inimigo vai lançar no meio do povo de Deus os seus servos, os seus subalternos. Ainda no versículo de número 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando olhamos para o texto, percebemos que o inimigo semeou o joio no meio da igreja. E aí quando nós pensamos nesta arma, pensamos nessa estratégia, nesse ataque do inimigo, semeando no meio da igreja e os seus aliados, somos informados no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no verso 22, que no meio do povo de Deus, nós podemos encontrar falsos crentes, falsos cristãos, falsos mestres. Paulo, escrevendo a sua carta em 2 Coríntios capítulo 11, vai pontuar também em que, em meio às dificuldades que ele também enfrentou, ele encontrou falsos irmãos. Então tem falsos cristãos, falsos profetas, falsos irmãos, e lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 9, diz também que tem uma falsa igreja, que João vai chamar sinagoga de Satanás. Então, meu querido, veja que
para tentar atrapalhar o avanço do reino. Esse inimigo lança o joio, e aqui esse joio nós estamos chamando de falso cristão, de falso profeta, de falso irmão, de irmãos que fazem parte dessa sinagoga de Satanás e fica infiltrado no meio da igreja, que fica infiltrado no meio do povo de Deus. E quem sabe, meu irmão, você e eu caminhamos com essas pessoas, você caminha, eu caminho, que nós lidamos com esses tipo de gente durante os dias, meses e anos, gente que sabe, que caminha conosco, quem sabe caminha conosco nessa perspectiva, mas que estão soprando nos nossos ouvidos, no seu ouvido, no meu ouvido, que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos fazer essa aliança com o nosso Deus, que nós temos que viver a nossa vida do jeito que a gente bem entender. Não podemos dar ouvido a essas falácias, porque se andarmos nessa perspectiva, dando ouvido a essas falácias, nós vamos cair naquela categoria de gente que o evangelista Mateus, no capítulo 7, no verso 15, vai dizer, categoria de falsos profetas, de falsos cristãos, e essa turma aí vai ouvir da boca de Jesus no último dia, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E eles vão tentar argumentar, como, Senhor? O Senhor não nos conhece, nós expulsamos demônios em seu nome, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro, lembra, Senhor? Mas sabe qual vai ser? A palavra do Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então veja, meu querido, que no meio da igreja, no meio do povo de Deus, nós corremos esse risco de estarmos andando, caminhando, conversando com um lobo disfarçado de cordeiro, gente que não ama a Deus no seu coração. É muito difícil, eu concordo com você, a gente identificar essas pessoas. É só olharmos os exemplos que nós temos na Bíblia. E um exemplo que eu quero trazer aqui, quando Jesus começa a igreja na terra, ele começa com 12 pessoas, e dentre os 12 membros, os 12 apóstolos, os 12 discípulos, desses 12, lembra? Existia um ali que o traiu, que era Judas, o tesoureiro, foi quem o traiu. Aquele homem que andou com Jesus durante 3 anos, viu os milagres, viu Jesus curando, viu Jesus ensinando, abençoando, restaurando, expulsando demônios. Judas estava ali, mas era filho da perdição, era joio, era semente que o inimigo plantou para atrapalhar o avanço do reino. Mas preste atenção. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Ele não conseguiu. Ele não teve êxito. Porque contra o reino de Deus, ninguém pode intentar contra o reino de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quando nós olhamos para aquilo que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 10 e versículo de número 14, ele vai trazer para nós a história de 2 homens. No capítulo 10, no versículo 10, Paulo vai dizer que trabalhou um moço com ele chamado Demas. E o capítulo, verso 10, vai dizer que Demas amou o presente século e abandonou Paulo. No mesmo capítulo, agora no verso 14, Paulo vai dizer que Alexandre, o latueiro, também causou muitos males a ele. Então veja, querido, que a estratégia do inimigo é colocar no meio do povo de Deus gente infiltrada para atrapalhar o avanço do reino. Isso não é de hoje. Desde o passado, do início de todas as coisas, o inimigo tem plantado os seus subalternos, os seus servos, para tentar
diminuir o avanço, o crescimento do reino. Por isso, nós não podemos ficar desatentos, porque o inimigo da nossa alma, ele quer destruir a nossa vida. Porque nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos embaixadores do reino do Senhor. Nós precisamos anunciar esse Cristo. Razão pela qual precisamos orar pela nossa família, pela nossa esposa, pelos filhos, agradecer a Deus pela nossa família, pela família que temos e dizer: Deus nos ajude a ser um bom pai, a ser um bom esposo, a esposa vice-versa, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, um bom filho, para que a nossa família sirva ao Senhor, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo da nossa alma. Queridos, tem muita gente infiltrada na igreja, que é joio, que são servos de Satanás, infiltrados para tentar destruir a igreja do Senhor. Mas em terceiro lugar, quando eu olho para esse texto, eu percebo aí em cima da nossa temática, onde o reino está sendo atacado pelo inimigo, ele infiltra os seus subalternos para atrapalhar o crescimento do reino. Mas a terceira lição que eu quero trazer para você e para mim, que nós não devemos preocupar, sabe por quê? Porque Cristo purificará o seu reino no final. Olha que beleza, olha que maravilha. Versículo de número 28 e 30 vai dizer para mim e para você o seguinte, vai dizer: e ele, porém, lhe respondeu, o inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Verso 29, não, replicou ele, para o joio não arranqueis também com ele o trigo, deixai-vos crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Queridos, quando os moços, os servos chegam e falam assim: mestre, descobrimos que temos joio, o Senhor quer que nós vamos lá e arranquemos? A resposta é: não, aguardem, tenham paciência, vamos esperar a colheita, porque se você arrancar o joio do trigo, junto ao trigo, as raízes do joio, elas estão entrelaçadas no trigo e vai arrancar o trigo também. Espere um momento. E o que eu aprendo com isso? O que eu quero levar você também a aprender com isso? Primeiro, que Jesus sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Eu e você não temos condição de olhar no coração de alguém que publicou, quem sabe, a sua fé em Cristo Jesus, que veio aqui na frente, que orou, que falou para todo mundo, que entregava o seu coração ao Senhor. Nós não temos condição de olhar para estes corações, ou para o coração de fulano, e dizer: fulano é crente, Beltrano não é crente. Queridos, nós não temos essa capacidade, nós não temos essa condição, porque quem tem essa condição, essa capacidade, é só o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os justos, os bons e os maus. O Salmo 139 vai dizer que nós não podemos esconder do Senhor. Se nós fazemos a nossa casa no mais profundo abismo, o Senhor está ali. Se nós fazemos a nossa casa agora no alto do monte, no lugar mais alto, ali o Senhor também estará. Querido, você pode enganar o pastor, você pode enganar o conselho da sua igreja, você pode enganar as pessoas que estão ao seu lado, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu esposo, você pode enganar seu pai, seus filhos, mas você não
pode, não consegue enganar o Senhor Jesus. A Bíblia fala que Ele sonda o nosso coração, Ele nos conhece, todas as partes do nosso corpo. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo, queridos, que a igreja está sendo atacada, mas Cristo está vendo, Ele sabe quem são os agentes infiltrados dentro da sua igreja, dentro do seu reino. Mas o texto nos recomenda, nos ensina que além de Cristo saber quem é o joio e quem é o trigo, nós aprendemos ainda que compete somente a Ele, somente a Cristo fazer essa separação. Pastor, e quando será feita essa separação? O texto vai dizer para mim e para você no verso de número 29, que é no final, que é na colheita, que é no final da ceifa, que é na consumação dos séculos dos séculos. Cristo então vai vir buscar a sua igreja, naquele grande dia glorioso. Os falsos crentes, os falsos mestres, os falsos profetas e os falsos apóstolos, estes que estão pregando um falso evangelho, todos eles serão envergonhados. Todos eles, diz a Bíblia, que vão ter que dobrar os seus joelhos e confessar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Todos aqueles falsos cristãos, todos aqueles que foram lançados no meio da igreja, que viviam como se fosse crente, mas não eram crentes, que viviam como servos de Deus, mas não eram servos de Deus, ouvirão aquela dura palavra de Mateus 7, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A Bíblia diz que Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome, mas os carneiros, os bodes, os cabritos, Jesus vai dizer, vocês não fazem parte do meu reino, apartai-vos de mim. Verso de número 30, que interessante. Deixai-vos crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O que essa parábola, no finalzinho aqui, está querendo dizer? A ideia aqui de ajuntar os feixes, de atar o feixe do joio, segundo um comentarista que eu li, ele transmite a ideia, a possibilidade de Jesus estar juntando montes, pacotes de joio. E esse comentarista diz o seguinte, abro aspas, que Jesus está juntando pacotes de adúlteros num cantinho, de efeminados num cantinho, de feiticeiros em outro cantinho, né? Ele está pontuando as pessoas que não são tementes a Deus em cada canto. Ele está fazendo esses montinhos. E aqui ele chega no final que depois de separar, fazer esses pacotes, eles vão ser jogados, todos eles, depois de terem ajuntado, né, aqueles que blasfemaram, aqueles que intentaram contra Deus, aqueles que estavam infiltrados no meio, aí vai juntar todo mundo, jogar nesse lugar aqui que o texto vai pontuar para mim e para você, que vai ser o lugar onde eles vão ser jogados para ser o quê? Queimado. Mas que na linguagem do Apocalipse é o inferno, é a segunda morte. Então, querido, entendam uma coisa, Cristo no tempo dele vai purificar o seu reino, vai purificar a sua igreja, vai fazer a separação entre aqueles que temem ao Senhor, entre aqueles que não temem ao Senhor, entre aqueles que foram fiéis até a morte, que seguiram em obediência ao Senhor, daqueles que estavam infiltrados, tentando derrubar, tentando minar o crescimento do reino do Senhor. Entenda isso. O reino do Senhor está em crescimento.
quando o evangelho é pregado, quando esse evangelho é pregado, o inimigo vai tentar lançar os seus subalternos. Mas nós não precisamos preocupar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E quando chegar no último dia, Ele vai fazer essa separação. Dito isso, eu quero concluir essa meditação dizendo a você e a mim, trazendo a nossa memória, a nossa mente, quero concluir dizendo que o reino do Senhor cresce quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo. Quando o reino cresce, o inimigo muito sagaz, ele vai tentar de todas as formas, tentar impedir esse crescimento, esse avanço, usando a sua sagacidade, usando os seus servos. Mas nós não precisamos temê-lo, porque como diz a palavra do Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que está edificado na rocha eterna que é Cristo. Querido, não tenha medo. No tempo certo, Deus irá buscar a sua igreja. Deus irá recolher os seus para o gozo eterno, para o celeiro eterno. Mas aqueles que não fazem parte do reino celestial serão jogados para o fogo eterno. Dito isso, eu quero trazer 3 aplicações para nós. Primeira aplicação: o diabo sempre vai se opor ao reino de Cristo. Temos que ter isso na mente e no nosso coração. O diabo sempre vai opor o reino de Cristo, a igreja do Senhor. Nós nunca vamos ter vida fácil aqui neste mundo. A igreja sempre será perseguida. E nós que fazemos parte dessa igreja, precisamos ter isso na mente e no coração. Já que somos servos de Cristo, já que eu ando com Cristo, já que o diabo não gosta de mim, já que ele não gosta de mim, ele vai tentar me prejudicar de todas as formas. E já que eu sei que ele vai tentar me prejudicar, eu preciso aplicar um segundo ensinamento na minha vida. Então, segunda aplicação: eu preciso andar perto de Jesus. Porque se eu andar longe de Jesus, eu serei uma presa para esse inimigo. Mas se eu estou andando perto de Jesus, ou como diz o apóstolo Pedro, sujeitai-vos a Deus, aproximai-vos de Deus, se humilhe diante de Deus, esse Deus vai nos ajudar, vai ajudar você, vai ajudar a mim, vai ajudar a nós a vencermos, a resistir a esse inimigo. Então, segunda aplicação que eu quero que você entenda: já que eu faço parte do reino, eu preciso estar perto do meu comandante, deste capitão do reino, que é Jesus. Porque quando o inimigo vier feroz contra mim, eu vou então estar perto de Jesus, e Ele vai me proteger, não permitindo. E se Ele permitir que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele está comigo. Agora, quando eu ando longe da presença do Senhor Jesus, quando o inimigo me atacar, quando eu precisar de gritar: socorro, socorro, quem poderá me ajudar? Nós não teremos o Senhor Jesus do nosso lado. Mas quando estamos perto do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está. Perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. Então, fique perto do Senhor. Terceira e última aplicação: já que o diabo vai se opor à igreja, já que ele vai aproximar de Jesus, já que eu vou me aproximar de Jesus, eu vou vencer.
A última aplicação que eu quero deixar para você é que Cristo estará sentado no trono, regendo a história da igreja. Tenha certeza disto. Nada acontece com a igreja, nada acontece conosco sem a permissão do nosso Deus. Nós conhecemos a história de Jó, um homem rico, temente a Deus, que se desviava do mal. Tinha um casamento abençoado, tinha muitos filhos, uma série de coisas. Mas Deus permitiu o diabo ir lá, tocar na vida dele, mas Deus estava lá, junto com ele. Querido, Deus está no trono regendo a história. Então, meu irmão, minha irmã, se você faz parte do reino de Cristo, você que está aí faz parte desse reino, saiba que Deus está no trono, assentado, regendo a nossa história. Confie no Senhor. O reino do Senhor está crescendo. O inimigo tem lutado, mas ele não prevalecerá. O reino vai continuar avançando. O reino vai continuar crescendo até o dia que Cristo decidir que é o momento de vir buscar a sua igreja. E no dia que ele vier buscar a sua igreja, que todos nós possamos subir com ele e viver eternamente com nosso Pai celestial. Quero convidar você que estará aí na sua casa para nós fazermos uma oração. Que nessa oração, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aí na sua casa, que ouviu essa mensagem, que sentiu tocado pelo Espírito Santo, como as canções que cantamos no momento que nós estávamos adorando ao Senhor. Espírito, encha a minha vida, que o Espírito do Senhor possa estar enchendo o seu coração aí nessa hora. Depois de termos ouvido da palavra do Senhor, sabemos que o reino do Senhor, ele é atacado, mas ele também é o reino que nada pode parar o seu avanço. O inimigo, ele vai tentar, porque ele é astuto, porque ele é sagaz, porque ele quer tentar de todas as formas impedir o crescimento do reino do Senhor. O inimigo, ele vai tentar, enviando os seus servos, os seus subalternos, para atrapalhar o crescimento da igreja. E eu não sei, às vezes aí você tem ouvido alguém soprar os seus ouvidos, dizendo que não é bom você voltar para a igreja. Aproveita o momento que estamos aí afastados, né, desse isolamento social. Para que igreja? Ela não te fez falta. Eu não sei como você está vivendo, mas eu quero dizer a você, como nós aprendemos, que apesar da sagacidade do inimigo das nossas vidas, apesar dele estar lançando seus subalternos, tentando nos destruir, nós aprendemos também, em terceiro lugar nessa manhã, que o Senhor, ele vai vir purificar o seu reino. E o meu desejo, querido, no fundo do meu coração, é que você se encontre não como joio, mas que você se encontre como trigo, que às vezes intentaram contra você, tentaram derrubar você, mas você permaneceu firme. E fique firme, porque o dia há de chegar, onde o Senhor irá guardar para o seu celeiro o trigo, e o joio será queimado na fornalha. Você na sua casa possa dobrar a sua cabeça, curvar a sua cabeça, melhor dizendo, e pedir ao Senhor: Senhor, me ajude. Está difícil, mas eu sei que contra o braço forte do Senhor ninguém pode tentar. Por isso me ajude a perseverar,
para mim poder receber a coroa da vida eterna. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque sabemos que esse reino é o Senhor que está sobre o domínio e controle dele. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor porque a tua igreja, que é o teu projeto, que também está sobre o teu domínio, sobre o teu controle e sobre os teus planos, os planos do Senhor sobre o povo de Deus, sobre os teus servos, se cumprirão. Louvado seja o Senhor por isso. Independente de tudo mais, agradecemos ao Senhor porque sabemos que no final depende mesmo é de ti, meu Pai. E o Senhor, ó Pai, tem controlado, tem conduzido, tem sido o escudo, tem sido a fortaleza, como nós lemos, ó Pai, no salmo que iniciamos esse momento de devocional, esse momento de adoração ao Senhor. Mas Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis ao Senhor, como ouvimos nessa oportunidade, fiéis em tudo, ó Deus, inclusive no nosso testemunho diante dos homens, não apenas, ó Deus, no propósito de cultuar e servir ao Senhor na nossa vida pessoal, particular e em casa. Enfim, ó Deus, diante dessa sociedade, que nós possamos ser bênção, possamos ser o trigo, ó Deus, muitas vezes no meio do joio, mas que tem sido o Senhor uma oportunidade de testemunhar e falar da tua palavra, do teu evangelho, do teu amor. Amor esse, ó Pai, que nos constrange, amor esse, ó Pai, que traz salvação ao perdido. Ó Deus, nós te louvamos porque chegamos nesse momento de despedida, onde estaremos encerrando esse culto, na certeza, ó Pai, que o Senhor falou ao nosso coração, na certeza, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, na certeza, ó Deus, que o Senhor tem feito com que o teu reino seja próspero, ainda, ó Deus, que o mundo tenta passar uma imagem para nós, que o reino do Senhor não está crescendo, mas nós sabemos que a palavra do Senhor tem chegado aos corações, e corações têm se arrependido, têm se entregado a Ti, ó Deus. Pai, nós pedimos ao Senhor, visita cada irmão nessa hora, que está sentindo fraco, que está se sentindo, ó Pai, sozinho, que o Santo Espírito do Senhor possa inundar esse coração, trazendo paz, sossego, segurança e tranquilidade. Pai, visita aqueles que estão enfermos, que necessitam, ó Pai, da Tua cura, que precisam de uma libertação. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Seu Santo Espírito possa estar trazendo libertação, cura a esses irmãos. Pai, nos abençoe durante essa semana. Abençoe, ó Deus, a nossa família, cada lar representado, cada pessoa, ó Deus, que está nos assistindo nesse momento, aqueles que irão assistir posteriormente. Pai, visite-os, para que essa semana eles possam viver a presença do Senhor na vida deles. Ó Pai, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento, mas antes eu gostaria de poder impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se você puder, estenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento e eu gostaria de fazer um convite especial para você. Você que mora aqui em São Miguel do Araguaia,
nós já voltamos aos nossos trabalhos presenciais e em duas oportunidades. Na terça-feira, às 19h30, nós estamos aqui na reunião de oração. Venha, participe conosco. Nós temos aqui, estamos tomando todos os cuidados necessários. Nós temos aqui o álcool em gel, nós temos aqui o aferidor de temperatura, as cadeiras aí estão dispostas de forma separada, né? Venha participar conosco desse momento de oração, desse momento de renovo. No domingo também, às 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Não voltamos ainda com o estudo bíblico, nem a escola dominical, mas nós cremos, pela graça de Deus, que daqui a pouco tempo nós estaremos retornando aí com todas as nossas atividades. Dito isso, quero desejar a você um bom domingo, que Deus possa derramar sobre a sua vida uma unção nova, uma bênção nova, hoje e toda essa semana que se segue aí. Fique na paz e até às 19h30, se Deus assim nos permitir.